Nós temos muita preocupação com a cultura. No entanto, eu não posso olvidar de minha mãe, que era analfabeta. E eu li para ela toda a codificação e todas as revistas espíritas, de 1858 a março de 1869. Ela tornou-se espírita. Não falava corretamente a língua, mas a sua conduta moral, a educação aos 13 filhos, são invejáveis. E é exatamente isso que todos os religiosos, filósofos, pensadores, divulgadores e feitores de opinião desejam: fazer que a criatura humana seja muito mais feliz. Inicialmente, desejamos saudar os nossos televidentes e formular votos de muita paz para todos nós. Quando Allan Kardec esteve entre nós, uma das suas primeiras preocupações foi dizer-nos que deveríamos divulgar o Espiritismo por todos os meios ao nosso alcance. Considerando-se a época em que a doutrina veio a lume, século XIX, a divulgação na atualidade está dentro dos melhores padrões da tecnologia. Porque em toda parte onde se forma um centro espírita, de imediato, há um interesse muito grande pela sua divulgação. Divulgação, porém, baseada na certeza da imortalidade da alma e da sua comunicação com a criatura humana. Do ponto de vista filosófico, este é um dos passos mais audaciosos do pensamento, porque desta forma o Espiritismo matou a morte, desaparecendo essa desintegração nuclear que constitui a criatura humana. Nós temos agora a imortalidade como um grande desafio a conquistar. É uma questão interpretativa, porque Kardec também disse que o Espiritismo tem todos os fundamentos de todas as religiões. Desse ponto de vista, do ponto de vista filosófico, é uma religião. Quando falamos religião, logo nos vem à mente a tradição ortodoxa das teologias. No entanto, podemos ampliar o termo, a religião de fulano do ponto de vista profissional, a religiosidade do indivíduo sem ter nada com Deus. No Brasil, nós adotamos a teologia de ciência, filosofia e doutrina moral de efeitos religiosos, porque tem como base Deus, a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação, e nos utilizamos de todos os recursos do verbo religar, que é voltar a ligar aquilo que foi separado. E nesse sentido temos a oração. Allan Kardec dedica um dos maiores capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo à oração. Portanto, os fundamentos religiosos estão perfeitamente exarados na própria codificação, nas 5 obras básicas, razão pela qual disse que no Brasil somos religiosos, do ponto de vista filosófico. Não temos culto, não temos sacerdócio organizado, não temos dogma, e somente aceitamos aquilo que a lógica, o bom senso e a razão declaram como fáceis de demonstrar no laboratório de pesquisa. Razão pela qual nós tivemos em Charles Richer, Prêmio Nobel de Fisiologia Humana,
uma das mais notáveis demonstrações de aceitação desses fenômenos na carta que fez a uma de suas queridas amigas, afirmando que aquilo que ele pensava é verdade. Ocorre que a população brasileira é uma população ainda relativamente inculta. Nós temos apenas 500 anos de vida. Quando eu me recordo que a Universidade de Viena tem 1000 anos, e quando me recordo que éramos ainda animais na floresta, e no entanto em Coimbra já havia uma universidade, é natural que a nossa preferência seja afetiva. Porque não adianta sermos excelentes pesquisadores, confirmarmos a imortalidade e não termos caráter. De nada nos adianta filosofar e, no entanto, termos um comportamento que não condiz com a ética da filosofia. A filosofia, para nós, é a aplicação da ética moral no cotidiano, porque a humanidade se torna melhor não pela lavra dos seus conhecimentos, mas através do seu comportamento. Recordo-me que os Estados Unidos da América hoje apresentam o maior PIB do mundo. Ao mesmo tempo, a comodidade, o conforto, os prêmios Nobel têm sido sempre reservados a notáveis artistas, inclusive desse país. Todavia, o índice de suicídios é alarmante. A drogadição, a degradação da família, a pobreza e miséria, 20 milhões de miseráveis nas ruas das grandes cidades. A distância da Casa Branca em Washington para um bairro antigamente Colorado é de menos de 1 quilômetro. A incidência do crime é das mais altas do mundo. Então, para nós, a ética moral tem uma importância relevante, o que não nos deixa cuidar da questão científica. Hoje, no mundo, no Brasil, nós temos na Universidade Federal de São Paulo pesquisas a respeito do cérebro, os estudos profundos da glândula pineal. Tivemos o maior investigador de reencarnação existente, Hernani Guimarães Andrade. Este homem, na palavra de Banerjee, realizou a maior catalogação de fenômenos reencarnatórios. E temos investigadores hoje na Sociedade de Medicina e Espiritismo que se espalham pelo mundo e começaram no Brasil uma técnica de busca fisiológica da mediunidade, explicações do ponto de vista físico, psíquico e emocionalmente em torno dessa peregrina faculdade que nos põe em contato com a vida transcendental. Na vida física tudo é viável, tudo é possível. No entanto, o que hemos demonstrado é exatamente o oposto. No nosso caso, em especial, estamos na comunidade mais miserável do estado da Bahia e atendemos a 130 mil pessoas que arrancamos das garras da miséria. Educamos, como crianças abandonadas da rua, 684 como se fossem filhos biológicos. Portanto, não temos aí um cooperativismo, temos uma promoção da criatura humana, a sua cidadania, a sua dignidade. Este é o objetivo essencial do Espiritismo, quando Kardec nos fala da caridade. A palavra caridade, no entanto, está muito desgastada. Hoje poderíamos substituí-la por humanismo, por solidariedade, mas nós ainda preferimos a velha expressão do apóstolo Paulo em Coríntios, quando ele aborda a questão da caridade, hoje traduzida pela expressão do amor em algumas igrejas da Bíblia de Jerusalém. Desta forma, não há nenhum risco, mesmo porque com os homens, sem os homens, e apesar dos homens, o Espiritismo prosseguirá. Palavra de Leon Denis. Dessa maneira, a doutrina é dos espíritos e não dos homens. E quando os indivíduos, pelo fator biológico, desencarnem, as suas ideias que não são prósperas morrem com ele. Quantas ideias passaram pela Terra e, no entanto, desapareceram com aqueles que as apresentaram? Porque percorro o Brasil há 70 anos e conheço praticamente 2.000 cidades, então posso afirmar que não há o menor risco de cooperativismo
Porque o Espiritismo é uma doutrina de liberdade e cada um de nós vive conforme o seu nível de consciência. Por enquanto, ainda não há um interesse desse tipo de provas. Quando na atualidade se procuram provar, através da mediunidade denominada de cura, das investigações através dos aparelhos mais raros e especiais da tecnologia, a imortalidade da alma, para nós o interesse é secundário, porque já foi demonstrado. Allan Kardec e toda uma elite de cientistas dos séculos XIX e XX demonstraram em laboratório a sua realidade. E o mais fascinante é notarmos que essa demonstração não deve partir de nós, porque teria parte pri o interesse, mas partir dos cientistas, quando verificamos que grandes investigadores em diferentes áreas, como há pouco foram publicadas obras em Harvard, demonstrando que a alma sobrevive ao corpo, em várias partes da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Suécia, da Noruega, da Alemanha, vêm a público declarar a sua crença em Deus. Eu me lembro, por exemplo, do astrofísico inglês Sir James Jeans, que em 1966 já declarava a sua crença na imortalidade da alma. E também me recordo de quando ele teve a ocasião de dizer que antes os cientistas pensavam que o universo era uma máquina. Hoje é base da ciência que o universo é um ser que respira, que se distende, que se contrai. Naturalmente, há os bolsões do materialismo, daqueles que se comprazem em negar, muitas vezes, o que nunca estudaram. Allan Kardec foi um pensador ímpar. O seu caráter de cientista, conforme os estudos do Dr. Kuhl, a respeito das bases da ciência, porque teve a coragem de enfrentar esse mundo desconhecido, como se ele tivesse descoberto o microscópio para as partículas menores, ou o telescópio para as grandes partículas. Ele se utilizou da mediunidade, uma faculdade inerente à criatura humana, desde o primatas homini, para poder demonstrar a sobrevivência da alma. E teve um cuidado rigoroso em fazer as suas observações. Havendo escrito ipsis literis, o Espiritismo marcha ao lado da ciência, mas não se detém onde a ciência para. Quando a ciência provar que estamos errados em um ponto, abandonaremos este ponto e seguiremos a ciência. Até hoje, quando a física de Newton, a chamada física linear, foi naturalmente colocada em plano secundário ante a física das probabilidades, nós vemos que diariamente a física penetra no campo da energia, confirmando em essência a doutrina espírita. Se passamos à análise da química molecular e penetramos nas áreas profundas da moderna psicologia, entre os anos de 1975 e 77, na Califórnia, em Big Sur, uma equipe de psiquiatras, de psicólogos, de fisiologistas, de radiologistas, patrocinados por um eminente estudioso tcheco-eslovaco na sua época, hoje tcheco, constataram a imortalidade da alma, utilizando-se das mesmas ferramentas e de aparelhos ultrassensíveis para poder criar a psicologia transpessoal, que acredita nos fundamentos básicos do Espiritismo. E, neste momento, um jovem psicólogo, o Dr. Júlio Pérez, tem levado médiuns a universidades americanas para pesquisas da faculdade em estado alterado de consciência. Depois que grandes aparelhos em San Diego tiveram a oportunidade de levar o indivíduo a conquistar a consciência cósmica através da doutora e pesquisadora Dana Hubel, nós verificamos que estamos a um passo de constatar
através desses que vêm de fora a imortalidade, enquanto nós outros damos os equipamentos para a comprovação da mediunidade. Quando estudiosos da NASA estiveram em Uberaba para examinar cientificamente a Chico Xavier, levaram detectores vibratórios de aura e constataram que todos nós temos em média uma radiação de 2 centímetros. Chico Xavier era portador da irradiação de 25 metros de distância. O médium José Arigó conseguia realizar dezenas de cirurgias graves ao dia, sem anestesia, sem nenhuma precaução de natureza infecciosa, muitas vezes de olhos fechados, vedados, utilizando-se de uma faca infectada. E os casos eram imediatamente constatados, porque se dava a hemostase, não havia infecção, havia naturalmente a cicatrização em menos de 3 minutos, provando a imortalidade da alma. A frase está em O Livro dos Espíritos, questão 625. Pergunta: qual o ser mais elevado que nos serve de modelo e guia? Resposta: Jesus. Logo depois, nós vamos encontrar Leon Denis, que é o pioneiro da frase de que Jesus é o construtor e o governador do nosso orbe. Emmanuel, pela autoridade que exerceu durante mais de 70 anos, através do médium mais potente da história, adota este pensamento, e é um direito. O Espiritismo não nos castra, não tem um corpo ortodoxo que deveremos obedecer. Não há um chefe que nos diga o que fazer. A opinião de Emmanuel é respeitável. Eu, pessoalmente, adiro in toto. Conhecendo o trabalho de Emmanuel e conhecendo a sua autoridade, acredito que, sendo Jesus o ser mais elevado que Deus nos ofereceu para ser modelo e guia, seja o guia espiritual da Terra, como consequência, seja o governador, entre aspas, do nosso planeta.